A primeira luz da manhã filtrou-se através do dossel da Mata Atlântica, pintando o chão da floresta com padrões dourados e móveis. Rafael Silva, Rafa, para os poucos que o conheciam bem, respirou fundo o ar úmido, carregado com cheiro de terra molhada, folhas apodrecidas e vida. Seus botões firmes no solo macio eram o som de uma rotina sagrada, a batida constante do seu coração que marcava os limites do Parque Nacional da Serra Verde. Seus olhos, acostumados aos nuances da floresta, varriam automaticamente o ambiente. Ali, um galho quebrado recentemente. Mais adiante, marcas de cascos de veados na margem do riacho. Ele conhecia cada trilha secreta, cada clareira escondida, cada som. Era mais do que seu trabalho, era sua pele, seu refúgio. Um lugar que ele havia jurado proteger, depois do incidente com os montanhistas, há 5 anos. A floresta guardava aquele segredo e ele, a floresta. A rádio craquelou em seu ombro. Base para Rafa. Tudo tranquilo na Rota Leste? Rafa levou à boca o dispositivo, sua voz um sussurro rouco que se misturava com o sussurro das folhas. Tudo tranquilo, base. Apenas a floresta acordando. Ele continuou sua patrulha, a solidão um manto familiar e confortável sobre seus ombros. A Serra Verde era sua para vigiar, seu para entender. E naquele momento de paz matinal, parecia que nada poderia perturbar seu equilíbrio eterno. O sossego da manhã foi rasgado pelo som agudo da rádio. A voz do operador na base, usualmente tranquila, carregava um fio de tensão. Rafa, temos um relato. Um grupo de 3 campistas não retornou do acampamento na Trilha das Cascatas. Eles deviam ter voltado ontem ao entardecer. O estômago de Rafa deu um nó. Familiar. A Serra Verde não perdoava descuidos. Entendido, base. Estou na região leste. Sigo para as cascatas agora. A floresta, que minutos antes parecia amigável, agora se fechava ao seu redor, sombria e impenetrável. Uma névoa fina começou a descer, envolvendo os troncos das árvores em um véu úmido. Ele acelerou o passo, seus sentidos alertas. O ar cheirava a chuva iminente. Após 40 minutos de caminhada forçada, ele chegou à clareira de camping. A barraca estava lá, aberta e vazia, como se tivesse sido abandonada às pressas. Equipamentos, uma mochila, uma lanterna, estavam espalhados pelo chão, intactos, mas solitários. Nenhum sinal de luta. O silêncio era opressivo. Foi então que sua lanterna iluminou a margem do riacho próximo, onde a terra era mais macia e lamacenta. E foi lá que seu sangue pareceu parar nas veias. Ele se abaixou, o coração batendo forte no peito. Não eram de urso, nem de onça, nem de qualquer coisa que ele conhecesse. Eram pegadas, colossais, cada uma do tamanho da roda de um carro popular, afundadas profundamente na lama, formando uma trilha clara que levava para o coração mais escuro e inexplorado do parque. Rafa ficou de pé, um frio inexplicável percorrendo sua espinha. Isto não era um acidente. Isto era algo completamente diferente. A mão de Rafa tremia levemente ao levar o rádio à boca, sua voz soando estranha até para seus próprios ouvidos. Base, é o Rafa. Encontrei o acampamento abandonado na cascata. Não há sinais dos campistas, mas encontrei algo. Preciso que enviem reforços e a equipe de registro. Imediatamente. A resposta veio carregada de estática e ceticismo. Rafa, descreva o algo. Pegadas de urso, jacaré. A chuva ontem pode ter distorcido. Negativo. Ele interrompeu, a voz mais firme. Não é um urso. Não é nada que eu já tenha visto. As pegadas são enormes. Do tamanho de um carro. Repito, tamanho de um carro. O silêncio do outro lado foi pesado. Quando a voz retornou, era burocrática, dismissiva. Cópia, Rafa. Mantenha a posição. Vamos enviar uma equipe para verificar. Provavelmente um embuste, turistas tentando criar uma lenda urbana. Não se aprofunde até a chegada do suporte. Rafa desligou o rádio.
uma frustração amarga subindo por sua garganta. Um embuste. Eles não estavam aqui. Eles não tinham visto a profundidade daquelas marcas, a força que seria necessária para imprimi-las naquele solo. Sem conseguir ficar parado, ele rumou para a pequena vila nos arredores do parque. A casa do Sr. Almeida ficava na borda da floresta, tão enraizada quanto as árvores mais antigas. O velho homem estava em sua varanda, como sempre, observando o horizonte verde. Pegadas, você diz? Almeida perguntou após Rafa relatar o que viu, seus olhos perdidos em uma memória distante. Na minha juventude ouvia-se histórias. Falavam de um guardião da floresta, uma sombra colossal que caminhava nas névoas mais densas. Diziam que ele protegia estes lugares mais antigos dos que queriam profaná-los. Ele olhou para Rafa, seus olhos turvos sérios. Mas são só histórias de velho, seu Rafa. O pessoal da cidade deve ter pregado uma peça em você. Rafa agradeceu e saiu, mas as palavras do velho ecoaram em sua mente mais fortemente do que o ceticismo do rádio. Guardião da floresta. Ele olhou para a parede de árvores, que agora parecia não apenas impenetrável, mas vigilante. O dia seguinte trouxe consigo não apenas o reforço prometido, mas também uma mudança palpável no ar do parque. A notícia do acampamento abandonado e das pegadas fantasmagóricas, como foram rotuladas por alguns, atraiu a atenção de um escritório regional do ICMBio, e com ela veio a doutora Camila Torres. Rafa a avistou de longe, saindo de uma caminhonete 4x4 impecável. Ela vestia roupas técnicas de alto padrão, sem uma ruga sequer, e carregava uma pasta dura cheia de formulários e um tablet. Seus movimentos eram precisos, calculados. Um contraste gritante com a natureza orgânica e às vezes caótica da floresta que a rodeava. Guarda Florestal Silva, doutora Camila Torres. Fui designada para avaliar a situação e coletar evidências, disse ela, oferecendo um aperto de firma rápido e eficiente. Seus olhos analisaram Rafa rapidamente, desde suas botas enlameadas até sua jaqueta desgastada. Rafa, a evidência principal está a cerca de 1 hora de caminhada daqui, respondeu ele, omitindo o prazer em conhecê-la. A presença dela já se sentia como uma intrusão, a personificação do ceticismo que ele enfrentara no rádio. A trilha até as pegadas foi feita em grande parte em silêncio. Camila ocasionalmente parava para fotografar a flora ou anotar algo em seu tablet, mas sua frieza profissional era evidente. O solo argiloso próximo à água é propício a distorções por erosão hídrica, ela comentou mais para si mesma do que para ele. E a luminosidade reduzida sob o dossel pode criar ilusões de ótica. Rafa apenas assentiu, apertando o passo. Ele não precisava de teorias, ele precisava que ela visse. Finalmente, eles chegaram à margem do riacho. A névoa da manhã havia dissipado, deixando as monstruosas pegadas completamente expostas à luz do dia. Camila parou abruptamente. Todo o seu ar profissional vacilou por uma fração de segundo. Ela baixou o tablet e aproximou-se lentamente, ajeitando os óculos. Ela não disse uma palavra. Apenas se abaixou, medindo uma das pegadas com uma fita métrica digital, depois tirando fotos de vários ângulos. Sua expressão anticética transformou-se em pura perplexidade. Bem, ela finalmente disse, sua voz um tom mais baixo do que antes. Isso é definitivamente anômalo. A palavra, científica e controlada, pairou no ar entre eles. Pela primeira vez, eles estavam em um acordo silencioso. Algo estava terrivelmente errado. O silêncio que se seguiu à admissão de Camila foi pesado, carregado pelo peso daquela descoberta impossível. A frieza científica dela dera lugar a uma curiosidade cautelosa e intensa. Precisamos documentar o rastro, ela disse, sua voz agora um sussurro respeitoso, como se estivessem em uma catedral, enquanto a impressão ainda está preservada. Rafa acenou com a cabeça, aliviado por finalmente estar em movimento. Ele liderou o caminho, seus olhos varrendo o chão com uma intensidade renovada, enquanto Camila seguia, marcando coordenadas GPS e capturando imagens de cada nova pegada.
A trilha era inequívoca, um caminho de destruição discreto que serpenteava para dentro da mata fechada. A floresta ao redor deles parecia ter ficado mais quieta, como se segurando a respiração. Os sons habituais, o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, haviam diminuído. Foi então que Rafa parou, levantando a mão em um gesto silencioso. Mais adiante, um jovem jequitibá rosa, com seu tronco maciço, jazia no chão. Não caído pela idade ou por uma tempestade, mas partido a meio metro do solo, as fibras da madeira esfaceladas para fora como palitos. Camila aproximou-se, passando os dedos sobre as marcas profundas e paralelas gravadas na madeira exposta. Força de cisalhamento. Incrível! Ela murmurou, mais para seu registro do que para ele. Isso não é possível. Eles continuaram, cada nova descoberta aumentando a tensão. Marcas de garras em cinzas, galhos grossos quebrados como se fossem gravetos. Então, um som ecoou à distância. Não era um rugido, nem um urro. Era algo diferente, mais profundo, um estômago gutural da própria terra, um rangido baixo e vibrante que parecia fazer o ar tremer ao seu redor. O som durou talvez 3 segundos, antes de cessar tão subitamente quanto começara. Rafa e Camila ficaram paralisados, trocando um olhar. Não havia mais ceticismo no rosto dela, apenas um respeito primordial e um vislumbre de medo. A ciência dela não tinha uma categoria para aquilo. A experiência dele não tinha um precedente. Eles não estavam mais seguindo pegadas, estavam seguindo um predador. O sol começou a se esconder atrás das montanhas, mergulhando a floresta em tons profundos de azul e cinza. O crepúsculo na Serra Verde era rápido e absoluto. A trilha das pegadas tornara-se demasiado perigosa para seguir no escuro, mas recuar e perder a vantagem era igualmente inconcebível. Precisamos montar um acampamento de vigilância, Rafa disse, sua voz soando áspera na quietude opressiva. Aqui mesmo, a criatura passou por aqui. Ela pode voltar. Camila, ainda pálida, mas com determinação reacendida, concordou com um aceno curto. Eles escolheram um pequeno platô rochoso com visibilidade razoável, montando a barraca rapidamente e em silêncio. Não acenderam uma fogueira, temendo a atrair atenção. Em vez disso, dependiam de suas lanternas frontais, feixes de luz cortando a escuridão como pequenas facas. A noite caiu como um cobertor pesado. Os ruídos noturnos da floresta retornaram, mas soavam abafados, contidos. Cada estalido de galho, cada farfalhar de folhas fazia com que seus corações acelerassem. Rafa ficou de sentinela primeiro, seus ouvidos afinados para qualquer som que se destacasse da sinfonia natural. Foi durante a vigília de Camila que isso aconteceu. Um cheiro penetrante, de animal selvagem e terra molhada, encheu o ar de repente. Ela se endireitou, alerta. Então, à distância, entre os troncos das árvores, uma forma enorme bloqueou as estrelas que começavam a aparecer. Era apenas uma silhueta contra o céu noturno, mas sua escala era aterrorizante. Uma massa negra e imponente que se movia com um peso surreal. A lanterna de Camila tremeu em sua testa quando ela instintivamente virou a cabeça para seguir o movimento. O feixe de luz capturou por uma fração de segundo um flanco escuro e musculoso, couro rugoso como rocha antiga, antes que a coisa se fundisse novamente com as sombras, desaparecendo da vista. O único som foi o de folhas sendo esmagadas sobre um peso colossal que lentamente se afastou. Quando Rafa acordou com o toque urgente de Camila em seu ombro, ele encontrou seus olhos arregalados, refletindo terror puro e primitivo. "Eu vi", ela sussurrou, sua voz trêmula. "Rafa, eu vi." A caça às pegadas havia terminado. A besta era real. A madrugada chegou pálida e tensa. Nenhum deles havia dormido de verdade.
A imagem da silhueta colossal contra o céu noturno estava gravada em suas mentes. O medo agora tinha uma forma. Enquanto tomavam um café rápido e frio, Rafa quebrou o silêncio. As lendas do seu Almeida. Ele mencionou algo sobre lugares antigos, locais que o guardião protegeria. Camila, olheiras profundas marcando seu rosto, mas com um novo fogo resoluto em seus olhos, pegou seu tablet. Ele disse os lugares mais antigos. Pode ser uma referência geológica. Ela abriu um mapa digital do parque, sobrepondo camadas de dados. Formações rochosas pré-cambrianas. Aqui, existe uma área de depressão tectônica, um vale isolado, praticamente inacessível. Sem trilhas, nunca foi totalmente mapeado. Era uma pista, a única que tinham. Armados com a informação e uma determinação renovada, eles seguiram na direção indicada. A caminhada foi a mais difícil que já haviam feito. Não havia trilhas, apenas mato fechado, pedras escorregadias e cipós que se agarravam como dedos. O ar ficou mais pesado, mais quieto, como se eles estivessem entrando em um lugar que o tempo havia esquecido. Após horas de progresso lento, Rafa afastou uma cortina de trepadeiras grossas e parou abruptamente. Lá estava. Uma fenda estreita entre duas paredes de rocha cobertas de musgo, uma entrada natural escondida que parecia engolir a luz. O cheiro era inconfundível, o mesmo odor selvagem e terroso da noite anterior, mas muito mais intenso. Com um olhar resoluto, eles entraram na fenda. O corredor de pedra era úmido e apertado, levando para baixo. Depois de alguns metros, abriu-se em um cenário de outro mundo. Um vale profundo e circular, escondido das vistas acima pelo dossel fechado e pelas paredes rochosas. A luz do sol penetrava em feixes esparsos, iluminando uma floresta primordial, intocada. E no chão, evidências incontestáveis. Ossos, muitos ossos, de veados, capivaras, tapiras. Alguns esqueletos estavam intactos, outros esmagados em fragmentos. Era um local de matança, um santuário de caça. Camila examinou um fêmur com marcas de dentes enormes. Ela não está caçando fora por esporte, ela sussurrou horrorizada. Ela está trazendo as presas para cá, e este é seu território. Ela olhou ao redor, a realidade geológica do lugar se impondo. Um ecossistema isolado. Secas recentes. Sua fonte de alimento aqui deve estar escassa. Rafa olhou para as paredes do vale, uma prisão natural. Eles não estavam caçando um monstro. Eles estavam testemunhando a luta de uma criatura presa, faminta e desesperada para sobreviver. A fenda rochosa parecia uma saída de prisão quando eles emergiram do vale escondido. A luz do dia comum do parque os atingiu, mas a escuridão do que tinham testemunhado os acompanhava. O ar, antes pesado com o mistério, agora carregava o peso sombrio da compreensão. Ela não é um monstro, Camila disse, sua voz contida, enquanto encarava a entrada oculta. É um animal, um predador supremamente adaptado, preso num território que não consegue mais sustentá-la. Ela está se aventurando para fora por necessidade, por fome. Rafa assentiu, esfregando o rosto cansado. A raiva e o medo deram lugar a uma resignação complicada. E os desaparecidos? O acampamento? Acidentes. Ela respondeu, o termo científico não conseguindo mascarar o tremor em sua voz. Encontros trágicos. Ela não caça humanos por preferência. Nós somos intrusos em seu território de caça expandido. Precisamos contê-la, não exterminá-la. Foi então que as palavras do Sr. Almeida voltaram à mente de Rafa com clareza cristalina. Sons de rochas caindo, deslizamentos. O guardião teme a fúria da própria montanha. O som, Rafa disse, virando-se para Camila. Na floresta, aquele rangido profundo. Soou como pedra se moendo. E o seu Almeida? Ele disse que a lenda fala que a criatura teme esse som.
Os olhos de Camila se iluminaram com um lampejo de compreensão profissional. Faz sentido? Se ela vive em um vale cercado por rochas, deslizamentos de terra seriam sua maior ameaça natural, uma resposta de medo inata, evolutiva. Ela abriu seu tablet, os dedos voando sobre a tela. Podemos usar isso. Explosões sônicas de baixo impacto, direcionadas. Suficiente para simular o som e a vibração de um desmoronamento, mas sem causar danos reais ao ecossistema. É um risco calculado, mas é uma chance. O plano se formou entre eles, um pacto silencioso forjado na adrenalina e no respeito recém-descoberto pela besta. Eles não iriam matar, iriam assustar, iriam guiar. Usariam o medo primordial da criatura contra ela, para salvar tanto as pessoas quanto o último de sua espécie. O objetivo mudou. A caça havia terminado. Agora começava a operação de resgate. A manhã do terceiro dia amanheceu carregada de tensão elétiva. Rafa e Camila haviam trabalhado a noite toda, posicionando equipamentos de áudio de alta potência e cargas pirotécnicas controladas ao longo de um corredor natural que levava de volta ao vale. Tudo estava pronto, tudo, exceto a peça principal. Foi então que o alerta veio por rádio. Um grupo de observadores de aves, distraídos pela raridade de uma espécie, havia adentrado uma clareira ampla no setor leste, diretamente no caminho projetado para a besta. E ela estava se movendo, rapidamente. Abortar não é uma opção, Rafa grunhiu, pegando a mochila com os detonadores. É agora ou nunca. Vamos ter que fazer isso com ela lá. Eles correram, ignorando a queimação nos pulmões. Ao chegarem na borda da clareira, o ar saiu de seus corpos. No centro, pastando arbustos altos com aparente calma, estava a criatura. Era ainda mais massiva sob a luz plena do sol. Um titã de couro enrugado e tonalidades de terra, com uma crista óssea grossa protegendo seu pescoço. Ela era assustadoramente real. Os observadores de aves, petrificados a 50 metros de distância, pareciam insetos em comparação. Luzes primeiro, Camila ordenou, voz cortante, para desorientar e afastar as pessoas. Rafa acionou os holofotes estroboscópicos posicionados nas árvores. Luzes brancas e cegantes explodiram, iluminando a clareira em flashes intermitentes. A besta ergueu a cabeça, emitindo um grunhido baixo de surpresa e irritação. Os observadores, momentaneamente libertos do choque, correram em direção à segurança. "Agora!" Rafa gritou. Camila apertou o detonador. Não foi uma explosão de destruição, mas de som. Um rugido artificial e ensurdecedor de rochas se partindo, amplificado por alto-falantes que ecoou pelas árvores. O solo tremeu levemente sob seus pés. O efeito foi instantâneo. A besta, que momentos antes parecia confusa, congelou. Seu corpo poderoso se encolheu, uma reação visceral de puro terror. Ela emitiu um guincho agudo, um som de medo primordial que cortou a alma. Sem hesitar, ela se virou e correu pesadamente em direção à única fuga que seu instinto ditava, o caminho de volta para a segurança de seu vale. Rafa e Camila a observaram desaparecer na mata, o som de sua fuga diminuindo até ser engolido pelo eco artificial do desmoronamento. A clareira, agora silenciosa e banhada pela luz do sol, parecia testemunhar um milagre. Eles não tinham vencido a besta, tinham entendido ela. A poeira sonora abaixou, substituída por um silêncio profundo e reverente. A clareira, outrora palco de terror primordial, agora era apenas um espaço de floresta novamente, banhado pela luz do sol. O rugido artificial cessou, deixando para trás apenas o sussurro das folhas e a respiração ofegante de Rafa e Camila. A equipe de resgate chegou minutos depois, encontrando-os sentados num tronco caído, não em triunfo, mas em exaustão solene. As explicações foram dadas em meias palavras, omissões cuidadosas encobertas por jargões técnicos de experimento de contenção acústica e risco geológico instável.
A história oficial nasceria ali. Um aviso de deslizamento de terra havia sido emitido, a área evacuada e os estrondos ouvidos foram parte de um estudo de mitigação de riscos. As pegadas? Erosão do solo, ampliada pela histeria. Os desaparecidos? Tragédia sob investigação. Ninguém, nem os superiores de Rafa, quis cavar mais fundo. Era mais fácil aceitar a narrativa limpa. Dias depois, cercas e placas de área de restrição permanente, risco de desmoronamento, marcavam os acessos ao vale escondido. Rafa e Camila ficaram encarregados do monitoramento geológico. Era uma mentira que ambos abraçavam. Em uma manhã tranquila, eles subiram até um penhasco que tinha vista para o Vale Proibido. De longe viram uma forma colossal e familiar pastando calmamente entre as samambaias gigantes, uma sombra viva em seu santuário reconquistado. Ela está segura, Camila disse, sua voz carregada de uma emoção contida. Rafa assentiu, seus olhos percorrendo a floresta que ele jurara proteger. A culpa que ele carregava por anos finalmente se aquietou. Ele não havia falhado com os montanistas no passado. Ele simplesmente não entendera as regras daquele jogo. Agora, ele entendia. Sua função não era apenas proteger as pessoas da floresta, mas também a floresta das pessoas e seus segredos. Eles se tornaram os verdadeiros guardiões, não por contrato, mas por dever, e em silêncio vigiavam.